Olha que interessante recordar uma passagem do Alexandre junto com André Luiz no capítulo 11 da obra Missionários da Luz, intitulado Intercessão. E o André Luiz, junto com o Alexandre, eles estavam numa reunião em que o Alexandre estava terminando uma dissertação. Quando ele concluiu, duas irmãs se aproximaram dele, a Etelvínia e a Esther, e curiosamente elas eram, na época, naquele momento, eram espíritos encarnados. E a Etelvina era uma pessoa aparentemente próxima do Alexandre, né? E se aproximou do Alexandre de uma forma muito carinhosa. O Alexandre atendeu, como sempre, de forma muito generosa. E a Etelvina foi pedir uma ajuda para o Alexandre, em especial para atender uma dor, um sofrimento da Esther. E olha que fala bonita da Etelvina, né? Quando ela se aproxima do Alexandre e ela diz o seguinte para ele: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços, entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos, com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. E olha a maneira incrível, né, tão especial que o Alexandre trata ela, dizendo o seguinte: Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura, dizia o André Luiz. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Pô, os amigos espirituais são muito especiais mesmo, principalmente os nossos mentores, os espíritos mais elevados, né? E o caso era um caso sério, porque é um caso em que a Esther o marido dela, o Raul, tinha desencarnado. E ela estava extremamente incomodada porque todos estavam, as investigações policiais e tudo mais, estavam chegando, deduziram que se tratava de um suicídio. E ela estava incomodada, achando que ele tinha sofrido um homicídio. E é muito bacana, porque aí o Alexandre, junto com o André Luiz, vai investigar o caso, né? E olha que interessante que o Alexandre fala: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio com um trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Quer dizer, ali ele estava querendo explicar para o André Luiz que ele tinha que investigar, que ele tinha que ir atrás das informações, e foi isso que acontece durante todo o capítulo. Outra questão interessante é quando a Esther acorda, né, depois desse encontro com o André Luiz. Né? Imagina o que ela deveria estar vivendo, né? O marido desencarnou, obviamente quando a gente diz até logo a um companheiro, é um momento duro, né, viver esse luto, mas ainda mais naquelas circunstâncias de dúvida se era suicídio ou homicídio, independente da razão, era uma nota triste, né? E olha que interessante, ela diz o seguinte, né, para os familiares quando ela acorda: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial, que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Bonito, né? Alexandre é muito especial mesmo, junto com André Luiz. E a filhinha da Esther comentou: ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio.
E aí iniciou, né? Minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até ao fim, qual médico abnegado. Inegavelmente levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Essa mensagem a gente tem que carregar sempre dentro do nosso coração. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com um trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria, né, nesse ambiente familiar. Muito legal o efeito do encontro com esses espíritos, né? Então, quando a gente acordar bem, assim, pode saber que é possível que a gente tenha tido um encontro muito especial. E a questão mais legal desse momento, né, dessa revelação da Esther para com os companheiros do seu sonho, do seu encontro com o Alexandre, era que naquele instante o Alexandre e o André Luiz estavam na casa acompanhando tudo. Porque o Alexandre dizia o seguinte: precisamos obter informações sobre Raul. Então o Alexandre começou a investigar o que poderia estar acontecendo com Raul, o que aconteceu, como que ele estava e tudo mais. E ele foi investigando, inclusive, em contato com os espíritos que ali cercavam os familiares e os amigos. Então o Alexandre, junto com o André Luiz, começa a investigar o que poderia ter acontecido com o nosso caro Raul. Para a história por aqui, para quem se interessar, leia o capítulo, que vocês saberão o que aconteceu com o Raul, se foi um suicídio ou se foi um homicídio, e como ele despertou do lado de lá. Mas a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar é que os espíritos estão sempre com a gente, nos auxiliando, nos amparando. Há uma falange muito grande de amigos trabalhando a nosso favor. Que possamos ter fé nessa ideia, ter certeza disso. Nunca estamos sozinhos. E deixe os seus comentários aqui no vídeo. Caso vocês queiram, eu faço uma segunda parte contando a sequência dessa história. Que assim seja.